Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Está no ar mais um Conectamente. No mundo dos negócios, inovação não é mais uma escolha, é uma necessidade. Enquanto a indústria brasileira lida com escassez de mão de obra especializada, maquinário defasado, uma nova rota de modernização tem ganhado força, a conexão direta com o mercado chinês. E no Conectamente de hoje vamos conversar com Felipe Teixeira, CEO da BR Goods, empresa com sede em Ningbo, na China e referência em soluções industriais personalizadas. Seja bem-vindo ao Conectamente, Felipe. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite. Boa noite aí a todo ouvinte mineiro. Um prazer falar com vocês. Bora lá, Felipe. Assim, dá uma introdução desse cenário, cara. A gente sabe que a China é uma potência mundial. Em muitos momentos ela atropela economicamente, mesmo os Estados Unidos, né? E eu acho que tem toda uma percepção muito legal, porque ela faz o bem para essas empresas. Muita coisa que a gente queria ter no Brasil, a China já faz com eficácia há muitos anos. Mas fala um pouco desse cenário para a gente. Bom, a China, ela passou só de ser a fábrica do mundo e hoje passou a gerar tecnologia, né? Então, hoje você pode produzir o seu produto com uma tecnologia de ponta, sem ter que fazer um investimento, às vezes, numa unidade industrial, em maquinário, num primeiro momento. Então, a gente sempre fala que para o empresário brasileiro valorizar a marca, para você conseguir se diferenciar no mercado. Porque você só pega, às vezes, uma marca de um produto chinês que já existe, às vezes você faz todo um trabalho de desenvolvimento, e às vezes você vai ter 40 ou 100 empresas vendendo o mesmo produto, e quando você só faz, às vezes, o detalhe da marca, cuida do seu cliente, você consegue esse destaque. Então, a China hoje, ela proporciona você produzir, às vezes, em pequena, média escala também, um produto de qualidade e também personalizado. Então, isso dá acesso a empresas que antes não tinham. Isso mudou muito nos últimos 10 anos, que antes você só teria condição de fazer isso numa grande quantidade ou fazendo um investimento muito alto. Essa informação que você trouxe de uma pequena escala, eu acho que é bem interessante, né? No Brasil, mais de 95% das empresas são pequenos empreendedores que às vezes se veem distante dessa situação, não entendem isso como uma possibilidade. E você falou muito bem, né? Se ele conseguir mudar a percepção de valor ou trabalho diferenciado para a marca que ele desenvolve, pode ser um negócio interessante porque ele pode trazer em pequena escala. Fala para a gente um pouco desse processo também. Isso não é só para grande, é para pequeno também. Exatamente. A gente tem vários clientes que começaram com um Simples Nacional ou como MEI, importando 2, 3 mil dólares e aí foram escalando e hoje importam no ano 150, 200 mil dólares. Mas eles iniciaram com essa quantidade pequena, porque uma pergunta que a gente escuta muito, Fernando, existe um valor mínimo? Não, a importação não existe um valor mínimo, mas na importação existem custos variáveis e custos fixos. Às vezes uma taxa portuária, ela vai ser a mesma para você importar 10 dólares ou para você importar 1.000 dólares. O que vai definir se é viável ou não é o custo que você está tendo no Brasil. Vamos dizer que tenho uma fábrica, tenho uma empresa que vende celulares. Então, meu custo no Brasil hoje é 1.000. Então, você consegue fazer simulações se você importar uma quantidade. Eu tenho de capital para importar 1.000 dólares. Na China custa 90 dólares os celulares. Você consegue simular, se você importar 100 celulares, 900 dólares ali fazer de investimento, por quanto vai chegar na porta da sua empresa. Então você consegue comparar. Bom, eu importando, meu custo vai ser R$ 800, eu comprando no Brasil eu tenho R$ 1.000. Compensa? Bom, então vale a pena o investimento. Ou não. Eu importando essa quantidade, meu custo vai ficar mais caro do que eu tenho no Brasil. Então esse não é o momento, mas você consegue saber quanto você precisa escalar para isso ser viável. Então você pode simular 2.000 unidades, e aí você sabe, bom, se eu importar 2.000 unidades desse produto, meu custo já cai para R$ 700. Então, então eu já sei quanto que eu vou ter que guardar de dinheiro ali para fazer uma importação e aí conseguir aumentar a margem. Aí com o dinheiro que você ganha nessa próxima importação, você já investe um pouco mais e consegue escalar aos poucos. Vai criando uma relação de confiança, né? É um desenvolvimento ao longo do tempo, e eu acho que para ambos os lados, né? Porque uma coisa que é interessante, e até vai daí a minha próxima pergunta, é sobre segmentos, cara. Tudo tem possibilidade de vir da China, né? Ela abastece o mundo inteiro em diversos segmentos. Fala pra gente nessa questão ligada a produtos. Quais produtos mais lá na sua empresa vocês trazem? Você já viu algo muito diferente que o pessoal trouxe lá da China?
Fernando, hoje nós trabalhamos com mais de 5 mil SKUs de diferentes setores. Então, hoje a gente consegue produzir a fita adesiva para o nosso cliente fechar a caixa e consegue produzir o robô para fazer a armazenagem da caixa. Então, hoje nós somos um grupo chamado NBG China Group, que são compostos por diversas unidades industriais dentro da China, o que nos permite ser uma empresa multissetorial. Então, quase de tudo hoje é possível importar da China de forma legal. Então, só para você ter uma ideia, aqui em Minas Gerais nós temos clientes que já compraram caminhões guindastes com a gente, tornos CNCs, e eu tenho clientes que já compraram fita adesiva para fechar caixa. Então, são produtos totalmente diferentes, mas que ambos são fabricados na China. A China não produz de tudo e também não é o melhor preço em tudo. Então, tem algumas coisas que podem vir da Índia, Turquia, mas para você saber disso, você precisa definir o produto que você quer, fazer essa simulação, fazer esse desenvolvimento e saber antes de importar. A China hoje não é só o Parque Fabril, hoje o salário mínimo na China já é maior que o salário mínimo brasileiro, então não é só o custo da mão de obra, mas sim toda a infraestrutura que a China construiu. Porto, aeroporto, a ferroviária, a linha ferroviária da China é fantástica. Então isso permite que a China seja muito mais competitiva que qualquer outro país, às vezes ali na Ásia mesmo, que tem uma mão de obra mais barata. Só para você ter uma ideia de dimensão, a nossa sede fica em Ningbo. É o terceiro porto mais movimentado do mundo, movimenta em torno de 37 milhões de containers por ano. A gente está a 170 quilômetros de Shanghai, que é o primeiro porto mais movimentado do mundo, que movimenta em torno de 43 milhões de containers por ano. Santos, hoje, que é o porto mais movimentado do Brasil, movimenta em torno de 10 milhões de containers por ano. Então, essa infraestrutura nenhum país hoje tem, nem os Estados Unidos, porque a China, com o tempo, ela foi se preparando para isso. Ô Felipe, você trouxe uma realidade de evolução, né, de profissionalização que é absurda, né, quando a gente faz comparativo com outros países do mundo. Eu queria que você trouxesse aí quais oportunidades você enxerga para um ouvinte aqui do Conectamente que é empreendedor em trabalhar com o mercado chinês e também quais dificuldades, cara, você como uma pessoa que trabalha fazendo toda essa conexão tem no dia a dia para convencer empreendedores a fazer esse tipo de negociação? Fernando, a primeira oportunidade é o empreendedor olhar para dentro do que ele está comprando hoje. Então, vamos dizer que ele esteja num segmento de acessórios para celular. Então, ele usa capinha, cabo, conector. Então, ele vai listar esses produtos. Ele vai listar os 3 produtos que ele tem maior demanda ali, maior custo hoje, de maior valor agregado. E aí, fazer esse estudo. Então, bom, hoje eu tenho uma capinha de celular e estou pagando R$10. Eu tenho um volume de X eu consigo investir isso. E aí, ele faz uma simulação. Ele procura, aí ele vai ter que, tem hoje várias plataformas online que ele pode procurar um fornecedor, mas aí a gente vai entrar um pouquinho na dificuldade que você me perguntou, Fernando. Hoje, a China hoje ela é preparada para o empreendedorismo, ela é preparada para o negócio, mas ainda existem empresas que não são sérias. Então ele tem que tentar fugir disso, estabelecer uma relação com o fornecedor e ter essa confiança. Pesquisar na internet. Eu falo que na China a gente tem o nosso CNPJ chinês também. Então ele consegue pesquisar um pouco sobre a empresa, pesquisar se ele está com um parceiro no Brasil, se a empresa que está fazendo essa assessoria para ele é uma empresa séria, CPF do sócio. Então a internet está aí tanto para o bem quanto para o mal, para ele ter certeza que a empresa que está fazendo parceria com ele é uma empresa séria. E o segundo fator é a comunicação. A comunicação, para mim, é onde a grande maioria dos empreendedores no Brasil pecam. Por quê? Eles acham, ou falam inglês, ou usam um aplicativo para fazer a tradução, que o chinês está usando também. Na verdade, ele está usando um aplicativo, muitas vezes, não fala a mesma língua, e a comunicação, você falando a sua mesma língua, tendo a sua mesma cultura, já é difícil. O chinês, ele tem na mente dele, não é todo mundo, eu não gosto de generalizar, mas a grande maioria, a gente gosta de barganhar, de negociar. Então, vamos dizer que eu tenho esse relógio, está custando $10. Você, Fernando, negociou por $10, fez tudo, veio a amostra, você aprovou, tá tudo certo. E aí, no final, quando você vai comprar o lote mesmo, em maior quantidade, você fala, não dá para fazer $8? O chinês dificilmente vai perder negócio. Ele vai falar, faço. Só que na cabeça dele, você está abrindo mão de qualidade. Então, visualmente, às vezes faz a inspeção, ele é igual, mas ele muda um chip, ele muda a qualidade de um display, e aí você recebe um produto totalmente diferente daquele que você tinha aprovado. E muitas vezes não é na maldade, e sim
na diferença cultural, porque na cabeça dele, como você está pagando $2 a menos, você está abrindo mão de qualidade. Aí chega o produto, e aí é onde o empreendedor fala, bom, não dá para confiar no chinês, não foi a mesma coisa, mas esse simples fato poderia ter evitado uma comunicação melhor, ele ter certeza, evitado uma dor de cabeça grande para ele. Ô, Felipe, cara, aqui no Conectamente uma outra coisa que é bem interessante, as pessoas gostam da história de quem está sendo entrevistado aqui. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória aí, cara, da sua formação, de você no mercado de trabalho e também sobre a BR Goods, cara. Por que esse negócio? Como que começou essa ideia? Vamos lá, Fernando, eu tô no comércio exterior há mais de 20 anos, então comecei com 18, tô próximo dos 40 já, e sempre fiz importação para empresas no Brasil. Então trabalhei muito na indústria eletrônica, médico hospitalar e fazia toda essa parte de importação, então sempre em contato com o fornecedor. E aí, em 2017, eu decidi que eu poderia fazer isso para mais empresas aqui no Brasil. Mesmo que eu atuando numa empresa, eu falei, bom, eu posso fazer isso, replicar, porque o Brasil tem uma carência muito grande de informação. Muito empresário não faz importação achando que é o bicho de 7 cabeças e não é. Tem as suas dificuldades, precisa ter seriedade, não é coisa para amador, mas existe um processo para ser feito, é possível, o MEI consegue fazer, o micro consegue fazer, não é só para grandes empresas. Então eu falei, vou fazer isso para mais empresas. E aí em 2017 abri a empresa que no início era só uma assessoria, e em 2018 se tornou uma unidade industrial, sede, onde eu fui morar na China. Em 2015, voltando só um pouquinho, eu morei 1 ano na China, cuidando de uma unidade industrial de uma fábrica da área odontológica. E aí me apaixonei, já tinha esse contato, mas não tinha conhecido o país. Me apaixonei pela população, pela cultura. E aí isso também me fez trabalhar e chegar em 2018 e abrir a nossa sede. Então nossa sede hoje fica em Ningbo, uma cidade muito conhecida pela questão portuária, uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, mas para a China é considerada de médio e pequeno porte, porque a China tem as suas questões ali de dimensões muito diferentes do que a gente está acostumado. E aí a gente fundou a Ningbo BR Goods para diversificar. E aí com o tempo foram surgindo as nossas unidades industriais, porque a gente viu que a gente estava atuando com grandes clientes, vendendo grandes maquinários, mas ele também precisava do enforca-gato, não sei como aqui em Minas vocês chamam a abraçadeira, para fechar fio. No Paraná a gente usa como enforca-gato, abraçadeira de nylon. A gente viu que ele precisava daquilo. Então a gente falou, bom, por que deixar só o chinês hoje, que abrir a indústria na China e lucrar com isso? Por que não um brasileiro abrir indústria na China, contratar pessoa, contratar mão de obra, produzir e vender para empresas brasileiras? A gente eliminaria a questão da comunicação, porque quando a gente desenvolve projeto, apesar de a gente ter uma equipe muito grande de chineses, mas toda a parte de início de projeto passa pela nossa equipe que fala português, que conhece a realidade do Brasil. Por que não fazer isso para mais produtos? Então a gente foi escalando um crescimento muito agressivo, Fernando, e também aumento de itens. Então hoje a gente chega a 5 mil SKUs diferentes, 7 países, e esse ano a gente está com uma meta bem ambiciosa de chegar a 30 países diferentes. Então hoje a gente está dentro das plataformas digitais conhecidas aí pelo público, também vendendo nosso produto, e a gente tem 33 marcas diferentes, tanto para maquinário, tanto para produtos de escritório, produtos escolares. É uma gama bem grande de produtos. Felipe, você falou um pouco sobre essa expansão, cara. Eu queria que você seguisse nessa linha. Como que você imagina a BR Goods no futuro, em 5 anos para frente, em 10 anos para frente? Porque você já fez algo que eu acho que é impactante, né? Essa mudança de país é uma coisa de coragem, né? Eu acho que mesmo você se apaixonando e gostando da cultura, é uma coisa que envolve vários outros interesses ali, né? Acho que há distanciamento familiar, a questão da língua, você já devia falar bem, né? Mas eu acho que é um outro dificultador mesmo. Fala pra gente sobre essa expansão. O que vocês buscam mais? Quais os sonhos do Felipe e da BR Goods? Bom, a gente acha que a China ainda tem muita lenha para queimar, no sentido de ainda vai continuar barato, pela essa questão logística que a gente conversou no início, mas a gente já olha para outros países. A gente já olha para Índia, a gente já está olhando ali para Filipinas, Vietnã, que são os países hoje que alguns produtos já não compensam mais fabricar na China e estão se terceirizando para esses outros países. Então a gente olha também com cuidado com isso, e às vezes montar um escritório comercial, uma unidade industrial nesses outros países, porém existe ainda uma barreira grande, tanto cultural nesses outros países, quanto também na questão de segurança jurídica. Porque hoje dentro da China, Fernando, eu tenho uma questão de segurança jurídica muito grande, porque a China proporciona isso. Então, se eu tiver algum problema
com o fornecedor de matéria-prima, é muito fácil resolver. E esses outros países ainda estão começando a fazer isso. Então, no nosso projeto de expansão para esse ano é chegar em 30 países diferentes. Nós queremos se tornar uma empresa hoje chinesa, como uma BYD, no sentido de global, mas sendo lideradas por brasileiros. A gente vai usar toda a infraestrutura chinesa, toda a tecnologia chinesa, mas tem muito cliente nosso na Europa, nos Estados Unidos, que não sabe que a liderança é um brasileiro. E pra gente a gente não faz questão, porque às vezes o nosso cliente na Europa não quer conversar com o brasileiro, ele faz questão de conversar com o chinês, no inglês, e pra gente isso não tem problema nenhum, mas é um sonho que eu sempre tive de fazer, porque eu falei, por que só o chinês pode fazer isso? Por que só o chinês pode ter ali, usar a infraestrutura que ele tem, vir pro Brasil às vezes montar a marca dele e utilizar daí do nosso mercado? Eu quero fazer o inverso. Teve muitos desafios no início, mas graças a Deus e ao trabalho de toda a nossa equipe, a gente tem conquistado aí o mercado. Ô Felipe, trazendo uma visão de lá agora, cara, a gente sabe que o mercado brasileiro hoje tem, principalmente o industrial, a parte de mão de obra, não só na indústria, né? Eu acho que no varejo também. Existe de alguma forma, a indústria foi sucateada. Eu acho que o custo Brasil, vários outros problemas que não vou entrar nesse mérito aqui. Mas como que você, com uma experiência internacional dessa, entende que a China pode também contribuir para a evolução tanto da indústria quanto do varejo brasileiro? Fernando, antigamente era muito caro o maquinário porque você tinha poucas empresas fabricando e o brasileiro tinha medo de comprar um produto chinês achando que não ia ter qualidade. Então eu vou usar ali para o empresário que está no setor de metalúrgica, por exemplo. Antigamente para você comprar uma máquina de laser, uma máquina para fazer corte a laser ou marcação a laser, você teria que pagar 300 mil reais, 400 mil reais de custo final. Hoje, com uma máquina pequena de laser, com 10 mil dólares, você consegue comprar uma máquina maior já de corte a laser para chapas de 2, 3, 4 milímetros, 20 mil dólares. Então isso proporciona ao médio e pequeno empresário também ter o mesmo acesso. Então ele consegue aumentar a produtividade, ele consegue ter um produto de qualidade melhor para oferecer para o empresário brasileiro. Então os empresários estão perdendo cada vez mais o medo da qualidade do produto, do produto chinês em si, e começam a fazer a importação. Então, a gente está fazendo essa semana a entrega de um torno CNC, que se você comparar com o mercado local, que já são empresas que estão importando e revendendo aqui, a pessoa economizou 30%, 40% de um equipamento, fazendo uma importação direta com segurança. Porque o mais importante de tudo, quando você vai comprar equipamento, é você ter a segurança do outro lado. É o que a gente oferece, então ele precisa buscar um parceiro nesse sentido. Por quê? Existe a questão de voltagem, então às vezes ele compra um equipamento com voltagem que não suporta a empresa dele, questão de hertz, então um equipamento o Brasil hoje funciona com 60 hertz, a China funciona com 50, então se você compra o teu equipamento com uma capacidade diferente, quando chega aqui você tem, ou às vezes ele não funciona, e às vezes não é maldade, é simplesmente porque ele não conhece a estrutura brasileira. Então é importante o empresário, na hora de investir, ter essa certeza, porque fazer importação não é dor de cabeça, se ele faz tudo certo, vai chegar, vai liberar, vai estar tudo certo para ele, ele vai conseguir economizar. Felipe, a gente está chegando na reta final, assim, foi um programa muito legal, cara, muito esclarecedor. Queria deixar nesse momento aqui para você dar um recado para essa galera, porque tem muita gente que escuta o programa, igual eu falei, que são empreendedores, que talvez possam ter um receio de fazer essa conexão com a China. E aí você pode fazer o jabá que você quiser, porque eu acho que você já trouxe muito conteúdo pra gente. O mínimo que a gente pode retribuir é te dar essa oportunidade de conexão, que também pode ser uma oportunidade de desenvolvimento para os negócios das pessoas que estão escutando o nosso programa. Fernando, primeiro, obrigado pelo espaço, é um prazer falar com vocês. E eu acho que o melhor jabá nosso é o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então isso pra gente é tranquilo. Eu queria só alertar uma coisa, Fernando, ao empresário que está ouvindo a gente, por quê? Hoje, com a inteligência artificial, com a internet, tem muita gente vendendo facilidades. Então, se você escuta alguém na internet que trabalha com importação te prometendo 300%, 600% de lucro, desconfie. É possível, a gente tem clientes que tem isso, mas o cara que usa isso como isca para pegar você, já desconfie. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue produzir fotos, vídeos. Então, o cara fala que tem escritório na China e não tem. Às vezes é um parceiro chinês. Não tem problema nenhum você ter um parceiro chinês, mas eu acho que é a verdade que vai vender. Então,
use a mesma tecnologia que tem hoje para dar acesso para você pesquisar também a idoneidade de quem você está fazendo o negócio. Isso que é o mais importante. A internet aceita tudo, a inteligência artificial está aí para colaborar, mas também para iludir. Então, se você vê alguém na internet vendendo aí muita facilidade, desconfie, importação é possível, não é o bicho de 7 cabeças, mas existem processos que precisam ser feitos para que isso não vire uma frustração. Infelizmente, Fernando, a gente tem muitos empresários que chegam falando, importei, às vezes é todo o investimento que ele tem, o cara acaba quebrando porque deu o tiro errado na importação e às vezes por uma falta de informação, porque acredito numa empresa que não é séria. Então, se você quiser saber mais informação ali sobre a BR Goods, a nossa empresa, é só seguir a gente, é Ningbo BR Goods no Instagram. Ningbo se escreve Ningbo, Ningbo BR Goods. Segue lá, a gente sempre está postando conteúdo. Eu fico no Brasil até a semana que vem, visitando cliente, rodando aí. A gente tem clientes em 22 estados e é sempre um prazer ali, quem tiver dúvida, chamar a gente ali. É só procurar na internet que a gente vai estar à disposição. Felipe Teixeira, CEO da BR Goods, muito obrigado pela sua participação e escutem o conselho dele, gente. Não existe milagre. Busquem empresas que vocês confiem. Confiem em 2 aspectos. O valor ético, o valor de transparência e o outro de qualidade de produto. Você vai receber o que realmente comprou. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe, novamente. Boa noite a todos. Mais informações daqui a pouco o Conectamente está em todas as plataformas de streaming. Também vai estar no Multiprosa. Se quiser também fazer elogio para o Fernando ou crítica para o Paulo Leite, conectamente@cdlbh.com.br. Valeu, galera, e até a próxima segunda.